Nós estamos aí nessa série de mensagens, obrigado, menino. Falso Evangelho. A gente tem falado sobre isso, eu e Ian ministrando aqui, falou muita coisa sobre o que nós vamos falar hoje. Nós temos buscado como um alerta para a gente, da gente não viver esse falso evangelho, que pode ser uma postura, pode ser uma forma de viver, e que nós não devemos aceitar. Então, vamos lá, sem perda de tempo, vamos lá para o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus 21. Você que está em casa também, muitos irmãos não conseguiram chegar por causa da chuva, acompanha com a gente, tenha atenção também. Mateus 21, 23. Nosso tema é mente cauterizada. Mateus capítulo 21, versículo 23. Diz assim: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Então, nós temos aqui mais um encontro de Jesus com os religiosos, que é o que a gente tem falado muito nesses dias, né? Esse falso evangelho é muito caracterizado pela postura dos falsos religiosos, saduceus, fariseus, né? Esses escribas, mestres da lei. Então, aqui Jesus se aproxima de chefe dos sacerdotes, líderes religiosos do povo, e eles perguntam a Jesus: com que autoridade estás fazendo essas coisas? O quê? Curando, expulsando demônio, com que autoridade você está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Com que autoridade está fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Versículo 24, respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Isso Jesus fazia muito. Ele respondia, antes de ele responder uma pergunta, ele fazia uma outra pergunta. E foi o que ele fez. Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Aí Jesus pergunta, versículo 25, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ele está falando de João Batista. Foi um profeta, né? Da época de Jesus, que morreu degolado, né? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Então Jesus pergunta a eles: João Batista, eu só vou responder o que vocês me perguntaram, se vocês responderem o que eu vou perguntar. João Batista, né, de onde era o batismo dele? Do céu ou dos homens? Aí eles ficam apavorados. Se a gente disser que é do céu, ele vai questionar a gente. Por que nós não cremos nele? Porque eles eram líderes religiosos e não creram em João Batista. Não seguiram João Batista como profeta, não reconheceram. E eles pensaram assim: se a gente disser do céu, ele vai questionar isso. Se a gente disser dos homens, nós tememos os homens, porque o povo considerava João Batista um profeta. Então eles tiveram medo da reação do povo se eles dissessem que era dos homens. Então eles ficaram, um ditado, sinuca de bico, né? Não tinha como responder. Então, versículo 26, aumenta só um pouquinho o retorno para mim. Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Versículo 27, eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então, já que vocês não respondem, morreu o assunto, eu não vou responder. Aí agora, que é o texto principal que a gente vai destacar hoje, ele vai trazer uma parábola. Então, nós temos que, primeira coisa, pensar que ele está conversando, respondendo ali, dialogando com líderes religiosos. Então, nesse momento onde ele questionou eles, onde eles fazem uma pergunta e eles lançam isso,
ele vai entrar com uma parábola. Então, a parábola que ele vai trazer agora tem a ver com os líderes religiosos. Tem a ver com esse contexto. Então, vamos lá. E aqui está o ponto central da mensagem de hoje, para a gente guardar, para a gente refletir. Versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero, com uma exclamação mesmo, não quero. Mas depois mudou de ideia, ou se arrependeu e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Ele falou: sim, senhor. Ele disse sim, também exclamando. Diferente do primeiro que disse não quero, se arrependeu e foi. Esse não, sim, senhor. Sim, senhor. Mas não foi. Aí ele faz uma pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos, e aí os publicanos, quem eram os publicanos? Era uma referência de pecador, porque ele era o coletor de impostos. Era aquele que era judeu trabalhando para os romanos, porque nesse período Roma estava dominando esse ambiente judaico. O Império Romano estava dominando. Então, haviam judeus que eram coletores de impostos para Roma. Essas pessoas eram a referência do pior para o judeu. Eram tidos como traidores, como ladrões. Então, olha o que Jesus diz. Olha o que ele vai dizer. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aí eles respondem: o primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas, que eu não preciso falar, que era um símbolo de pecado, tanto os publicanos como as prostitutas, estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Aí ele vai explicar o porquê isso. Versículo 32. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Esses tidos como pecadores, creram. E mesmo depois de vocês, religiosos, verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Amém? Ou misericórdia, né? Vamos lá, vamos pensar aqui, primeiro, os personagens dessa parábola. Nessa parábola nós temos 3 personagens. Nós temos o pai, que é um homem, e nós temos 2 filhos. Ambos os filhos receberam o mesmo pedido. Qual foi o pedido do pai? Vai trabalhar na minha vinha. Então nós temos o pai e nós temos 2 filhos. E o pedido é o mesmo. Vão trabalhar na minha vinha? Né? O primeiro filho disse o quê? Versículo 29. Primeiro filho, este respondeu: não quero. Mas depois mudou a ideia, ele se arrependeu e ele foi. Então vamos lá, meus irmãos. Primeira coisa que eu queria dizer. Fica claro aqui nessa parábola que esse primeiro filho representa os publicanos, as prostitutas ou os pecadores. Esse primeiro filho que de pronto ele diz: olha, não vou, não quero, mas que depois ele arrependido ele vai, está representando esses pecadores. E é isso que ele faz aqui com essa parábola. Tanto que ele vai dizer, no versículo 31, ele vai explicar isso que eu estou falando. No versículo 31 vai dizer assim: qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Fica claro aqui. Por quê? Porque João Batista veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês, religiosos, não creram nele. E depois de verem tudo isso, ainda assim não se arrependeram, nem creram nele. Então Jesus deixa claro que esse primeiro filho, que recebe o pedido do pai e diz: não vou, mas depois se arrepende e vai, é exatamente esses que eram tidos como pecadores, mas que ainda assim, mesmo distantes, em algum momento, se arrependem, se quebrantam e vão atender o pedido do pai.
Então, esse primeiro filho representa pecadores. O segundo filho, lá no versículo 30, o que diz lá no versículo 30? O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu de pronto, sim, Senhor. Mas não foi. Irmãos, esse segundo filho representa os religiosos. Enquanto o pecador, ele responde não, a princípio, em algum momento ele se quebranta e ele se arrepende e ele atende, ele pode atender. Mas o religioso, que de pronto diz sim, Senhor, não reflete tanto quanto o pecador reflete. E vai muito nisso que o Ian ministrou aqui. Eu lembro que, em uma época, eu fiz um curso e eu comecei a colocar currículo. E esbarrava numa coisa muito chata para quem está começando numa profissão, que é o quê? Experiência. A gente batia na porta de uma empresa, você não tem experiência. Batia na porta de outra empresa, você não tem experiência. Mas começou a acontecer uma coisa interessante. Empresas começaram a se interessar por pessoas sem experiência. Por quê? Porque eles começaram a ver que aquelas pessoas experientes estavam cheios de manobras, cheios de artimanhas. Chegava na empresa, com uma semana, já estava aprontando todas. Enquanto quem não tinha experiência, chegava com mais vontade, chegava querendo aprender, chegava sem vícios. O camarada aquele que é experiente, com uma semana, ele colocou a roupa aonde ele tinha que ser vigilante, onde ele tinha que ficar sentado, tomando conta do banco, do caixa eletrônica. Ele pegou a roupa dele, a farda dele, encheu ela de roupa, colocou como fosse um boneco sentado com um boné, era totalmente fake, e pegou, fechou a porta e foi para a gandaia. O fiscal passando, bateu na porta, bateu, e aquele vigilante não levantava. O fiscal, esse cara está morto, só estou vendo a botina dele, ele bato aqui, ele não levanta. E aí entrou em contato, veio alguém lá da sede com a chave do banco. Quando abriu, quem estava sentado ali era um boneco. Com pouco tempo, já tinha malícias, já tinha uma série de, traquejo, de manias ruins. O novo não, o inexperiente não. Ele está ali para aprender, ele está ali para, é uma postura diferente. É exatamente o que está acontecendo aqui, irmãos. Enquanto o pecador, isso me lembra uma cena, eu lembro um rapaz que, durante muito tempo, ele chegava nos cultos, ele chegava e ficava ali, a gente ministrando louvor, e eu olhava assim, e eu via aquele rapaz se derramando na presença de Deus, fisicamente, de forma visível e notória. Eu via aquele rapaz como se estivesse com desespero por Deus, como uma corça com sede de água. Como diz o salmista, minha alma suspira por ti. Eu podia ver o suspiro daquele jovem por Deus. Para a sociedade, aquele jovem era marcado. Para a sociedade, aquele jovem era um pecador. Para a sociedade, aquele jovem não tinha mais jeito. Mas quando ele podia, ele estava aqui e ele chorava. Ele ficava desesperado por Deus. Há algo no pecador diferente de nós que conhecemos letra de louvores, que conhecemos oração, que ofertamos, que temos uma frequência de igreja, que é o não ter máscara, que é saber eu sou pecador, eu não tenho que esconder, eu não preciso fazer manejos. Eu estou aqui de cara limpa, e esse jovem vinha de cara limpa, e por estar de cara limpa, ele não ousava olhar para o céu, ele só chorava. Deus o encontrou de uma maneira tremenda. Esse jovem é uma bênção. Casou,
adotou um filho. Ele não pode ser pai, eles não podiam ter filho, ele adotou uma criança, e é uma bênção. Mas aquele jovem, por muito tempo, era alguém que todo mundo olhava e pensava, para esse aí não tem jeito. Mas ele vinha com um desespero por Deus. Coisas que, às vezes, nós, como esse filho, esse segundo filho, que quando é perguntado, vai para a minha vinha, nós respondemos de pronto, porque sabemos orar, porque sabemos cantar, porque temos características de filho legítimo, de crente. Só que isso pode também ser perigoso, porque muitas vezes aquilo que a gente diz amém facilmente, isso não leva à reflexão verdadeira e real. Isso vai para um lugar superficial, onde não refletimos, onde não analisamos. Ouvimos com o ouvido, mas não ouvimos mais com a alma. Cantamos com a boca, mas não cantamos mais com a alma. Por quê? Porque acostumamos. Todas as pessoas que têm contato com o estímulo, muitas vezes, a tendência é perder a consciência do que está vendo. Eu percebi isso na Bahia. Toda vez que eu vou na Bahia, lá no interior, nós pegamos um barco, uma lancha, seja o que for. Quando entra um turista, é diferente de quando entra um morador. Dificilmente você vai ver o morador daquela região com o celular gravando a lua, gravando a paisagem. Mas o turista está a ponto de cair na água, de tão encantado com a paisagem. Porque é uma coisa sublime, é uma coisa maravilhosa. Mas quem é morador está indo para mais um dia de semana de trabalho. Ele está igual a gente nas barcas. Ele está, essa coisa, ai meu Deus, eu ia de ponte, agora eu tive que ir de barca porque está tudo engarrafado. E a gente não consegue apreciar. Tem que ter um dia como essa semana, não sei se foi na quinta-feira, estava a lua espetacular. Para que a gente olhe de maneira diferente do que a gente olha no dia a dia. Então, eu observava que o turista ficava encantado, mas o morador, para ele, aquilo era cotidiano. E é exatamente o risco que a gente corre. Isso aqui, esse ambiente, os louvores, a relação com Deus pode se tornar algo do cotidiano, algo comum. Algo normal, quando nunca deveria ser normal, sempre deveria ser como a primeira vez, sempre deveria ser de forma apaixonada. E é isso que o Senhor vai falar lá em Mateus capítulo 15, versículo 7 e 8. Ele diz exatamente essa verdade, ele vai dizer, olha, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente tem uma tendência a ir para esse lugar superficial, onde os lábios falam tudo que tem que ser dito, mas da mesma forma, o coração está distante. É a síndrome de Amazias, que foi um rei em Israel, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração. Ele fez o que era reto, mas com o coração dividido. Irmãos, talvez esse seja o lugar mais comum que a gente viva. É muito, muito tentador ir para esse lugar de comodidade, de superficialidade, de traquejos espirituais, de o movimento de crente externo, mas muito pouco interno. Essa coisa que a gente falou esse mês, de rasgar as vestes, mas não rasgar o coração. Esse segundo filho é algo muito próximo da nossa realidade. De dizer sim de pronto, mas daqui a pouco aquilo não acontece. O que eu falava com a Sheila de manhã, nós conversávamos. Uma falta de compromisso, uma falta de entrega, uma falta de dizer, conta comigo, e de fato poder contar.
Porque nós honramos com os lábios, mas se a gente não tomar cuidado, nosso coração vai estar distante, quilômetros de distância do Senhor. Qual o significado de cauterização, que é o nosso tema? Cauterização da mente. Eu lembrei da cirurgia da cesárea, das 2 cesáreas da minha esposa, com o Dr. Carlos Arthur, um querido amigo. Ele fazendo a cauterização dela, quando começava a ter hemorragia, ele ali cauterizando, e fica um cheiro de queimado mesmo, pele queimada. A cauterização, em termos de médicos, refere-se à prática de queimar tecidos para interromper o fluxo sanguíneo ou eliminar um tecido doente. Tem algo com hemorragia, você vai lá, e cauteriza para matar aquilo, para parar. Essa técnica é frequentemente usada para desinfetar feridas ou evitar hemorragias. Quando aplicada, agora, fazendo essa analogia, a metáfora sugere um processo de queima que leva à morte da sensibilidade moral e espiritual. Quando nós começamos a ficar cauterizados pelo contato o tempo todo com o mesmo estímulo, é o mesmo endereço, é a mesma igreja, é a mesma, às vezes, cadeira, é os mesmos louvores, é a mesma Bíblia, a mesma coisa. Se a gente não tomar cuidado e não buscar, de fato, com a alma, aquilo começa a perder sentido. Fica algo mecânico e vai se cauterizando. A gente não percebe mais o que Deus está falando. Quando diz, ei, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É aquele vizinho que me apresentou a filha, que naquela semana ia passar a semana com ele, todo bobo pela filha, e fala aqui, pastor, minha filha vai passar final de semana comigo. Mas ele me apresentou ela com uma mão, que ele estava segurando um cigarro, e a fumaça do cigarro envolvia aquela menina. A mente cauterizada, ele não consegue perceber que aquela alegria de estar com a sua filha, que aquele amor de ter a sua filha, tem que ser algo que o constranja de pensar no pulmão da sua filha. Porque dizem estudos, se tiver uma pessoa no 2º andar de uma casa, e se tiver alguém fumando lá embaixo, no 1º andar, se tiver alguém no quarto, vai ter nicotina, vão achar nicotina no pulmão daquela pessoa no 2º andar, por ter alguém fumando no 1º. Mas algumas coisas que aos meus olhos ali, ao ver naquele pai, eu fiquei escandalizado. Ele mesmo não consegue enxergar a condição dele. Isso é cauterização. E nós precisamos todo o tempo buscar essa sensibilidade de volta. Sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a relação de vocês com Deus, sobre como Deus está e como que Ele se relaciona dentro do teu lar, dentro do teu casamento, no teu quarto, com a tua família, na tua sala, como que Deus está lá. Se Ele não está, isso tem que mexer com a gente, isso é grave, isso não tem que ser aceito, mas nós ficamos cauterizados. Nós deixamos de perceber a gravidade que é alguém longe de Deus. E quando a gente ama alguém, isso tem que doer na gente. Eu lembro que minha esposa sempre diz para minhas filhas, de tudo, antes de dizer de faculdade, antes de dizer de conquista, ela diz, não perca o temor do Senhor. A minha preocupação é que vocês percam o temor do Senhor. Antes de título, antes de conquista, antes de casamento, antes de qualquer coisa, de casa, de carro, não perca o temor do Senhor. Não perca o temor do Senhor. Se você está com a sua mãe afastada da presença do Senhor, seu pai, seu marido, sua esposa, seu filho, seu amigo, isso tem que mexer com você novamente. Mães levantando de madrugada, mães clamando, mães rogando. Mexe, salva, mexe com meu filho de novo. Aquece o coração do meu filho de novo. Nós estamos nos psicoadaptando às circunstâncias que não deveriam aceitar. Porque de pronto dizemos sim. Mas facilmente
esquecemos o sim que de pronto demos. Esses são os religiosos. Isso é nítido aqui no texto, no versículo 32 do capítulo que a gente leu de Mateus 21, versículo 32. Quando ele vai dizer, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E olha que coisa interessante. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Nem mesmo depois de ver pessoas improváveis se rendendo. Que deveria te levar a pensar, meu Deus, olha a obra que Deus fez. E você participar daquilo. Nem ainda assim. Vocês se quebrantaram, porque a mente está cauterizada, está insensível, está anestesiada. Irmãos, na parábola do filho pródigo, qual o exemplo ali dos dois filhos que você mais tem medo? Porque eu cresci com medo do filho pródigo. Eu cresci demonizando o filho pródigo. É tão forte que a parábola ficou apelidada do filho pródigo, quando na verdade não deveria. Porque a lição talvez esteja mais para o filho mais velho, porque ele está se referindo a religiosos. Ele construiu a parábola, e talvez muitas parábolas, a maioria foi em cima de religiosos. Ele construiu a parábola dos dois filhos, vamos chamar assim, para falar com os religiosos. Então a grande lição era na relação do filho mais velho, e não do filho que foi embora. Mas a gente tem medo da atitude do filho mais novo, porque o filho mais novo pediu a herança. E o filho mais novo foi para a orgia. E o filho mais novo foi para a gandaia. Gastou tudo na bagunça. De fato, é uma atitude errada. Mas nós olhamos para o mais velho e achamos que está tudo bem. Se alguém olhasse esse recorte, se alguém olhasse essa família, diria, rapaz, olha, enquanto o filho dele mais novo é tão irresponsável e pegou a herança e foi embora, rapaz, esse mais velho, olha que coisa bonita, ele apaga a luz para o pai, ele conta os rebanhos, ele põe a mesa para o pai. Esse trabalha, trabalhador, esse é gente boa. Mas quando a gente olha para a parábola, a gente vê que a gente também precisa ver alguns equívocos do mais velho. Nós precisamos entender que a gente precisa perceber que esse filho mais velho tem sérios problemas também. É como uma canção, não sei se era o The Voice que cantava, que dizia assim, perdido na casa do pai. Esse filho mais velho está tão perdido quanto o que foi embora. E é essa a questão que eu quero terminar conversando com vocês. O perigo da gente se perder aqui dentro. A gente não pediu herança, a gente não chutou o pau da barraca, a gente não está se prostituindo por aí. Não, mas talvez isso não faça muita diferença se a gente estiver aqui perdido. Se a gente estiver aqui numa relação de mérito, de achar que você é muito bom e você vai conquistar e você vai fazer, quando na verdade a gente já sabe de pronto que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, e que não faz sentido você dizer para o teu pai que você fez tudo certinho e que teu pai nunca matou um bezerro para que você fizesse um churrasco com os seus amigos, porque dizer isso é loucura, porque diante do teu pai ninguém passa, ninguém é bom, todos pecaram, o que vendeu e foi e o que ficou. Só que a nossa religiosidade começa a querer nos enganar. Eu faço, eu vou, eu conto os rebanhos, eu preparo a mesa, eu tenho cuidado com a conta de luz, eu apago a luz. Eu sou um filho, poxa, eu sou um filho maravilhoso.
E nos constrangemos quando esse que vendeu a herança, esse que gastou com mulheres, volta arrependido. A gente não aceita, porque a nossa visão é uma visão de mérito, é de conquista da salvação pelo teu próprio braço, como a Bíblia fala e ressalta que ninguém será salvo pelas obras, é pela graça. E por isso que a gente se escandaliza quando alguém contrata trabalhadores em várias horas do dia e dá o mesmo valor para quem trabalhou o dia todo e dá o mesmo valor para aquele que trabalhou menos. E começa a pagar quem trabalhou menos, aí isso não entra, e a gente se revolta e diz, isso é injusto. E ele vai dizer para a gente, eu não tratei com você esse salário, por que você está chateado porque eu sou bom? A gente não se alega porque a prostituta se quebrantou. A gente se revolta porque a gente não é a prostituta. E a gente ainda não recebeu aquilo que a gente queria tanto, que era aquela casa própria ou aquele carro. A gente começa a confundir tudo, começa a fazer confusão na nossa forma de enxergar quem é Deus, quem é o Evangelho. Sabe o que a gente precisa olhar para o filho mais velho? O irmão do filho pródigo. Porque é aquilo que está lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Vamos ver esse texto, já estamos terminando. Apocalipse 3, 14. Pastor, o que há de grave no irmão mais velho? Está aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia escrevo, eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que você fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Porque é tão perigoso esse lugar desse segundo filho da parábola que a gente usou como exemplo hoje, de que diz de pronto, eu vou e depois não vai. Diferente do pecador que diz não com exclamação, mas depois analisa, reflete e se quebranta e tem a oportunidade de ir. E dizer para o pai, pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos seus empregados, porque eu descobri uma coisa, da casa do meu pai, há pão sobrando. Por quê? Porque esse filho mais velho, que não deu demonstração de que estava desviado, que não deu demonstração de que queria herança, que não gastou dinheiro com as prostitutas, ele ficou ali, ele estava trabalhando. Ele está vivendo algo que é o exemplo do segundo filho desse que foi chamado para a vinha. É aquela prontidão, mas é uma prontidão de serviço, é uma prontidão religiosa. E isso leva-nos a uma mente cauterizada e uma postura morna. E qual o perigo da postura morna? Por que ele diz, quem dera foras frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é uma alusão a uma cidade que tinha águas termais. E tinha água morna, tinha água boa para beber e tinha água quente, que era medicinal. E alguns viajantes, quando iam beber a água sem saber que ela era morna, aquela água morna dava ânsia de vômito. E aí, Deus, a falar com João, vai dar esse exemplo, que pessoas mornas dão ânsia de vômito. E ele diz assim, porque és morno, Laodiceia, eu vomitar-te da minha boca. Por quê, irmãos? Porque alguém que é quente está na presença, não tem a mente cauterizada, é sensível à voz de Deus. Quem está frio está perdido, é a prostituta, é o coletor de impostos, mas o perdido, ele está de cara limpa, ele é perdido em algum momento, ele pode se quebrantar, ele pode se arrepender, como esse exemplo da parábola. Ele disse não, mas depois ele se arrependeu. Mas o morno, gente, o morno, como o Ian falou, o morno, ele pode passar a vida toda morna. Por quê? Porque ele acha que está, ele acha que tem, ele acha que está pronto, mas ele não está, ele se engana. E é isso que causa temor no meu coração, que tem que causar no nosso coração.
Ele não faz como o salmista no Salmo 139, verso 23 e 24. Ele não faz. O que o salmista diz lá no Salmo 139, 23 e 24? Sonda-me, ó Deus. Isso a gente tem que fazer, irmãos. Para que esse contato todo dia, José do Patrocínio, 148, no Porto Novo, igreja, minha igreja, ou na tua casa, no seu devocional, para que isso seja verdadeiro, você todos os dias e eu devemos dizer para o Senhor, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. Irmãos, as suas inquietações não precisam ser escondidas de Deus. Sabe o que está acontecendo? A gente finge que está tudo bem, para ficar tudo bem. Irmãos, esse é um ambiente que nossas sujeiras têm que ficar aqui. Diga mesmo, e que a gente aprenda a lidar com isso. Pastor, estou mal. Pastor, eu estou mal, e que a gente não se assuste e te trate diferente. Esse é um ambiente em que a tua verdade tem que aparecer. A Bíblia diz, tem alguém triste? Ore. Quando você estiver triste, não é para você fingir, estou triste, mas vou fingir. Videira. Não, ei, eu estou triste. Patrícia, eu estou triste, ora por mim, vamos ali para trás, vamos para o gabinete, ora por mim, eu estou triste. Irmãos, vamos parar de fingir, isso nos leva à hipocrisia. Está alguém contente? Cante louvores. Está contente? Pula, irmão, pula. Rapaz, eu estou com alegria aqui. Tem alguém doente? Chama os presbíteros. Pastor, eu estou doente. Diaconisa, eu estou doente. Ore. O que isso está dizendo? Sejam verdadeiros com as suas emoções. Mas o que a religião fez? Finge que está tudo bem, finge que você é forte, não pode demonstrar fraqueza. Quando se fala em fraqueza, e o pastor foi na psiquiatra, e que pastor é esse que vai no psiquiatra? Ei, irmãos, muitas vezes eu me exponho aqui, para que você não tenha medo de ser você. Porque ele sendo Deus, ele disse, minha alma está triste até a morte. Que isso? Deus dizer isso? Minha alma está triste até a morte, eu não estou bem. O salmista rasga o coração. Deus, onde tu estás? Até quando te clamarei? Ele diz, minha cama tem sido molhada pelas minhas lágrimas, eu nado nas minhas lágrimas. Olha a oração que a gente pode fazer e a gente não faz porque somos hipócritas, porque somos religiosos e achamos, não, Deus vai ficar chateado comigo. Abra o teu coração. Se você não puder falar com o teu pai, você vai falar com mais quem? Senhor, essa semana estou mal. E a gente tem irmãos que são capazes de ouvir e não ficar com caras e bocas. Pessoas que Deus vai te direcionar. Porque, meu irmão, se você buscar a pessoa errada, eu já tive esse desprazer de estar num momento terrível e ir conversar com uma pessoa e a pessoa acabou de me matar. Mas imagina a gente poder ter um ambiente desse. Esse ambiente é de cura. E não é porque a gente não se permite. E aí, para você ver, ele vai ver lá, versículo 23, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. Aí ele vai dizer, vê se em minha conduta há algo que te ofende, vê se há algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Isso é tão sério, essa distorção de visão própria, que para você ver que eu não estou mentindo, lá de Apocalipse, porque és morno, vomitar-te-ei, esse lugar que você foi é perigoso. Olha o que diz lá Apocalipse 3,17 na continuação. Olha o que diz na continuação. Apocalipse 3,17. Olha o perigo, ó, gente. A visão cauterizada, a mente cauterizada, não se enxerga como é. O que eles enxergavam? Sou rico. Sou rico. Eu vi uma live de pastores da mídia. Pastor falou aí criticando as igrejas, que as igrejas estão mal.
Meus congressos aqui, eu tenho que cancelar as inscrições, estão lotadas, a igreja está lotada. Ele não consegue enxergar além do que ele está vendo. Ele vê o número, ele vê o sucesso humano, ele não consegue enxergar além o que está sendo pregado, o que está sendo feito. Se eu estou pregando pão e peixe e está atraindo a multidão, o que Jesus fez quando aconteceu isso? Quando ele percebeu que a multidão veio por uma causa errada. No início, beleza, mas vai continuar assim? Ei, quem não comer do meu corpo não tem parte comigo. Quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ah, duro é esse discurso. Quem pode suportar? A multidão foi toda embora. Se nós estamos pregando isso, se a gente está pregando de participar do corpo do Senhor, do sangue do Senhor, e a igreja está vindo, a igreja está enchendo, amém, beleza. Mas ao refletir, se a gente está usando atrativos errados, e a igreja está enchendo, porque nós estamos usando atrativos errados, a gente tem que levar a reflexão de que nós não somos ricos, porque a visão dele, sou rico. Enriqueci-me e não preciso de nada. Olha aí, eu não preciso de nada. Eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou da árvore da vida, eu sou da nova vida, eu sou do Senhor, eu estou bem, eu não preciso de nada. Está tudo ok, está tudo ok. Essa era a visão deles. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O pecador, ele já sabe que ele é infeliz, que ele é miserável, que ele é pobre, que ele é cego, que ele é nu. Quando ele vem sabendo quem ele é. Aí por isso que aquele jovem se quebrantava. Ele não usava máscaras. Mas a gente, pelo traquejo, pela mania, pelo costume, pela rotina que a gente já vem de olho fechado para cá, a gente pode ser levado a achar que está tudo ok. E esse é o perigo. Tem uma foto de um post aí? Já estamos terminando. Olha só esse comentário. Meu colega de trabalho não comemora aniversário porque sua religião proíbe, mas tem uma amante aqui no trabalho. Isso é cauterização. Isso é cauterização, é viver uma vida louca, um ano todo, Semana Santa, eu não como carne, só peixe. Isso é cauterização, e não pense que está longe da nossa realidade. Nós podemos vir cantar e não falar com a própria irmã. Nós podemos vir cantar, fazer, evangelizar, orar pelo enfermo e não orar pela própria mãe doente. Nós podemos querer associar nossa fé a coisas que não são associáveis. A mágoa, a ressentimento e achar que está tudo bem. Não está. Tem que haver um confronto de você com o Espírito Santo. Você tem que se permitir. Uma coisa é você dizer, é difícil. Outra coisa é você dizer, não toca nisso. O que Ele quer de nós é, me ajuda, me conduz. Me leva. E eu estou falando isso tudo, e eu vou dizer para você. A gente fala aqui, beleza. Agora, quando é na nossa carne, eu já vivenciei isso com problemas familiares, de você olhar assim, e agora? Eu vou ter que aplicar aquilo que eu tanto falo. A coisa aperta. De você tentar usar a teologia para dar uma mascarada. Não. No que depender de vós, tem de pastor. Eu já fiz tudo que eu podia. No que dependeu de mim, eu já resolvi. Usamos até a Bíblia para mascarar a mágoa que está lá dentro. As questões que eu tenho aprendido, que é aquelas pessoas que a gente não vai conseguir conviver. Eu tenho aprendido, porque eu tinha mania de achar que toda a família era igual a minha, que termina com beijo e abraço. Todos os nossos conflitos, né, Mary? Termina com, vamos fazer as pazes, vamos resolver. Mas eu aprendi, o cabelo branco, que nem toda a família é igual a minha. Eu, para abraçar, é uma facilidade. Marcelo me abraça que a gente se agarra ali, é maravilhoso. Mas tem pessoas que têm dificuldade, pela realidade familiar. Então eu aprendi. Então eu aprendi também que tem pessoas que você não vai conseguir conviver como você gostaria de conviver. Mas isso tem que ser algo muito, muito, muito tratado pelo Espírito Santo, para não estar mascarado por essa atitude, uma mágoa que você não quer admitir que você tem.
Aí se você deixou, tratou e você entendeu, olha, eu tenho que me preservar de alguma coisa porque essa pessoa não consegue, vai ter problema. Mas eu estou em paz comigo, eu estou em paz com a pessoa. Eu vou lutar pela paz, eu vou lutar, eu vou evitar ficar falando, eu vou evitar me colocar em lugares que aquilo pode dar problema, para que tudo caminhe bem. E se acontecer alguma coisa, eu não vou revidar, eu não vou revidar. O que Cleiton falou aqui na abertura do culto, gente, é coisa séria. Eu vi um vídeo de um camarada sem antecedentes criminais que perseguiu o motoqueiro e atropelou e matou o motoqueiro, porque o motoqueiro quebrou o retrovisor. E nos comentários fez certo. Tem muito motoqueiro abusado mesmo. Sem antecedente, deixou a ira. Foi o que disse, uma pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Eu conheci um rapaz que era vigilante comigo e conversando com ele eu percebi que ele era uma pessoa, era uma cidade sem muro. Porque tudo dele era, eu tenho uma arma e não sei o que, eu não levo desaforo para casa. Perdi contato com ele, Douglas, perdi contato. Fui trabalhar em outra área, fui trabalhar no estaleiro. Encontrei alguém da antiga empresa que eu trabalhava. Falei, rapaz, aquele rapaz lá que trabalhava lá e tal, aquele lá, mataram ele, cara. Mataram, ele foi morto, eu discuti com uma pessoa. Porque é uma cidade sem muro, sem domínio próprio. Meu irmão, respira. Eu sei que, às vezes, para quem tem carro que cuida, é brabo. Luciano trabalha de Uber na rua. Não é fácil, é complicado. Mas, meu irmão, é a sua vida, é o seu testemunho, é o seu futuro. Imagina esse homem agora. Então, eu lembro que eu trabalhei com um rapaz. Pode vir aqui minha esposa, Márcia. Que ele chegava... Eu ia render ele no banco, ele casado, aí eu ia render ele, aí normalmente sexta-feira, aí chegava uma menina para encontrar com ele, amante dele. Sabe como que ela vinha? Calça comprida, brinco, batom. Não pode. Saia comprida, assembleana, coque. Porque não pode usar saia, não pode usar calça, não sei o que lá. E era amante do meu amigo lá, saía com ele. Várias vezes eu aconselhei, rapaz, para com isso, cara. Isso vai destruir sua família, pode começar a falar. Mas aquela menina era, não uso, sou crente. Eu gosto de sapatear. Se a gente não tomar cuidado, a gente se torna cauterizado. Perde a percepção. Eu sei que esse último caso agora é um caso louco de um cara é um psicopata. O cara da igreja, encontra uma menina da igreja indo embora, oferece carona, leva a menina para um lugar, estupra. A menina conseguiu gravar, botou no áudio para gravar, porque no final estava arriscado botar a culpa nela. 15 anos, mas o pessoal põe. O camarada foi preso. Da igreja dela, ela entrou, ela é da igreja, ele falou, estava tarde, eu achei que... Sei que isso aí é uma coisa terrível. Isso é um psicopata. Mas há coisas menores, há coisas que a gente se acostuma, há coisas que a gente deixa passar batido. Eu queria que você refletisse na letra dessa canção. Você vai ver que nós vamos estar falando ali na canção do irmão mais velho que ficou. Você vai ver que ele trabalha. Você vai ver que ele faz tudo certinho. Mas ele não é livre. Você vai ver que o irmão dele voou. Deu um voo. Me dá minha herança. Me dá minha parte. Eu vou viver. E ele poderia voar, não pedindo a herança, porque a herança ele já tem. Não fazendo o que dava na cabeça, porque a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas ele podia entender que a vida no Evangelho é uma vida em liberdade. Onde você tem liberdade, onde você tem tudo. O teu pai tem tudo que você precisa. Mas ele não consegue se ver assim. Você vai ver aqui que tão grave quanto o que foi, é também o que ficou. Analisa essa letra.
pela fresta, aumenta a graça de lá fora. Vivendo em tua casa, comendo em tua mesa sem querer vê-lo. Sou eu quem conta o teu rebanho, mas não cheira teu cabelo. Sou o filho que ficou, sou a voz que se calou sobre aquele que voou do ninho. Quem apaga a luz acesa, quem arruma toda a mesa, mas se senta pra comer sozinho. Eu que decidi ficar, te sirvo desde criança, mas não sei o que é voar e não aproveito a minha herança. Quem dera ser inteiro, quem dera ser feliz, tendo quem me basta, e o sol que entra pela fresta aumenta a graça de lá fora. Vivendo em tua casa, comendo em tua mesa sem querer vê-lo. Sou eu quem conta o teu rebanho, mas não cheiro teu cabelo. Sou o filho que ficou, sou a voz que se calou sobre aquele que voou do ninho. Quem apaga a luz acesa, quem arruma toda a mesa, mas se senta pra comer sozinho. Eu que decidi ficar, te sirvo desde criança, mas não sei o que é voar e não aproveito a minha herança. Interessante que é uma música lenta, mas que não dá nem para aplaudir. Porque parece, pode até ficar aqui, parece até meio que injusto. Não é que ele come sozinho porque o pai não quer comer com ele. É que ele acha que ele não tem direito de comer com o pai. Ele vê festa do lado de fora e pensa em... Aquilo o anima para estar lá fora, para estar... Mas ele acha que não tem direito. Porque é sábado. Então não pode comer espiga no sábado. Quem dera ser inteiro. Ser inteiro, cara. Você é inteiro. Mas ele não sabe que é inteiro. Como o mais novo também não sabia. Ele acha que tem alguma coisa lá fora que o fará inteiro. Mas olha que louco. Por ele ter ido, ele caiu em si. Ele diz, na casa do meu pai tem pão sobrando. Eu não preciso buscar lá fora. Ele entende o que ele sacrificou, não entendeu. Por isso que, às vezes, é melhor ter uma experiência
de frustração lá fora, para que enxergue, do que viver uma vida toda de mornidão e cego. Vivendo em tua casa, comendo em tua mesa, sem querer vê-lo. Hoje não sei porquê, me bateu um amor tão grande, Mariana, pela tua vida. Eu quero muito, quando chegar em casa, te dizer o quanto você é importante para mim. Não sei porque, quando a gente estava se arrumando, eu olhei para você e me deu um amor tão grande. Eu falei, será que minha filha sabe que ela pode sentar na mesa comigo? Será que minha filha sabe que, para mim, se eu ganhar o mundo inteiro e perder a vida dela, não adiantou nada? Eu preciso dizer para ela ainda hoje o quanto ela é uma menina incrível. Quanto eu vejo o esforço dela, talvez ela não saiba o quanto eu tenho orgulho dela. Perdidos dentro de casa. Sou eu que conto o rebanho dele, mas eu não sei qual é o cheiro do cabelo dele. Eu fui a voz que calou. Talvez é melhor falar uma blasfêmia, de certa forma, uma blasfêmia tida como blasfêmia, não sendo uma blasfêmia, mas tida pela religião como uma blasfêmia, do que ficar calado quando você está com vontade de gritar e de dizer como Abacuque: o que está acontecendo? O que está acontecendo, Deus? Ele prefere alguém que rasgue o verbo do que alguém que dissimula que está tudo bem. Sobre aquele que voou do ninho, o evangelho é voo, irmãos. Não é um voo para libertinagem, mas é um voo. Eu arrumo a mesa, mas como sozinho. Eu não sei o que é voar. Eu não aproveito a minha herança. Irmão, não precisa pedir, você já tem. Não precisa pedir, você já faz parte. Lá em Apocalipse, já estou terminando, me perdoa. Eu queria depois fazer uma oferta bem rápido. Nós temos alguns avisos, mas me perdoa, hoje é um dia especial, irmão. Eu creio que hoje é um dia especial. Apocalipse 3,18. Na continuação daquela advertência, isso aqui me chamou a atenção. Deus colocou tudo certinho na minha mente. Não termina daquela forma. Ele fala, vocês são mornos, vão vomitar, senão... Mas olha que coisa maravilhosa, é uma palavra de esperança. Olha o que ele diz: dou-lhe este conselho. Ele está dando um conselho para a gente. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará realmente rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Essa cauterização, essa falta de sensibilidade tem cura. E ele continua: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ele ama. Por isso que ele repreende e disciplina, porque ele ama. Quem não ama não disciplina. Leais as feridas feitas pelo que ama. Leais as feridas feitas pelo que ama. Se você tem um amigo que te machuca, te falando que você precisa viver, você precisa ser leal e você precisa amar isso. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente. Hoje, seja diligente e arrependa-se. Gente, tem jeito. Olha que coisa maravilhosa. Não é para quem está lá fora, não é para o pecador que está lá. Não, ele está dizendo para nós hoje aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Gente, mesa é intimidade. Mesa é você poder desfrutar do teu pai na mesa. É uma coisa maravilhosa. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me como meu pai em meu trono. Mentes cauterizadas,
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.